noite, quem é da noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, quem está nos assistindo em outros horários, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, ó, cara nova, vou afastar para explicar para vocês, ó. Olha aqui, colocamos aí como base para os nossos trabalhos uma corrente, tá vendo? A corrente vai, o último elo abre e esse elo se transforma em 3 pássaros que vão se expandindo. É um processo de libertação mesmo. Então fica aí nós vamos viajar aí. Será que vai demorar 6 meses? Vai demorar mais ou menos. Ele é mais fino, né? Esse livro é mais fino. Ele é mais fino. Mas então vamos ver com o que nós vamos trabalhar com vocês nesta jornada toda. Encontro 240, Trilhas da Libertação, capítulo Introdução, 11 de setembro, uma data delicada aí para os Estados Unidos da América do Norte. Nós ainda estávamos terminando de construir a casa. Não, a casa já estava pronta, eu estava trocando o piso da cozinha. Eu cheguei do consultório, fui almoçar na sala. A Kátia colocou o fogão na antessala, fez a comida ali, eu estava almoçando, o pedreiro chegou, seu João, ô Falcone, o que está acontecendo aí que o rádio, ele trabalhava o dia inteiro com o rádio ligado, o que está acontecendo que o rádio está dando aqui notícia de prédio que caiu nos Estados Unidos? Eu falei, seu João, não estou sabendo de nada. Fui ligar a televisão, as torres gêmeas tinham caído em Nova York. Foi ontem mesmo. Tem mais de 20 anos, porque dia 11 de agosto completou 20 anos que a Kátia desencarnou. Já deve estar fazendo bodas de prata. Então, para eles uma data desafiadora, para nós uma data de alegria, porque estamos começando uma nova obra. Trilhas da Libertação. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande esse nosso reencontro. Coloca a sua água para fluidificar. Lembrando que cada encontro nosso é mais um culto do Evangelho no lar que você está participando aí, que você está alimentando em favor da sua paz íntima e da paz no seu lar. Verônica, vou fazer a leitura aqui do nosso querido Carlos Pastorino. Nós vamos ter que inventar a moda, hein, porque está acabando o livro. Vai até 200 e... acho que 300, não sei. Deixa eu ver. 288. 288. Daqui a pouco vamos ter que arrumar outro livrinho para a gente poder trabalhar com ele aqui. 200, então, e 40 é a lição que nós vamos ler hoje. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola de natureza. Viva sorridente e alegre, para espantar as preocupações e para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a suavidade da lua, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e contratempos. A palavra, então, com a nossa Verônica, para ela poder fazer a prece de abertura e depois as suas palavras iniciais. Amigo e mestre Jesus, com o coração repleto de alegria, iniciamos o estudo de mais um livro da dupla de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, rogando aos bons espíritos que nos ampare nessa trajetória, para que possamos, ao término deste, ter ampliado os nossos conhecimentos e, principalmente, a nossa responsabilidade diante da beleza da vida. Rogando a Maria Santíssima que ampare todo o nosso planeta Terra, tão necessitado de paz, de harmonia e de equilíbrio, e que nós possamos contribuir para que essa transição planetária ocorra de uma maneira mais suave, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, nos nossos condicionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Agradecidos mais uma vez estamos pela oportunidade bendita e rogamos aos céus que continue a nos amparar. Que assim seja.
Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa nova empreitada, começando hoje a introdução do livro Trilhas da Libertação, e nós temos por metodologia da FEAC, antes da reunião mediúnica, fazer um estudo preparatório. E no ano de 2008, o nosso livro de estudo nós iniciamos no dia 8 de janeiro de 2008, com a introdução desse livro Trilhas da Libertação. Então, cada terça-feira, antes da reunião mediúnica, líamos, estudávamos, discutíamos, refletíamos sobre um pedacinho. Às vezes não dava para ser um capítulo inteiro, né, Falcone? Tinha que dividir. Então, vamos nós lá, mais uma vez, e fora os grupos de estudos que já estudaram esse livro, né? Vários grupos de estudos. É. Hoje vocês estão. O estudo de hoje, qual que é? É o do Hermínio Miranda. O estudo que é anterior da reunião mediúnica lá. Como é que é o nome do livro? Esqueci. De que dia? De terça ou de quinta? Da de quinta. A de quinta é Diversidade dos Carismas. Ele foi estudado no grupo de estudos de terça-feira. Muito bom. Lembrando para você, para anotar aí, querido internauta, dia 20 de setembro, nós teremos mais um curso para pessoas que queiram aprender mais sobre o passe, a transmissão do biomagnetismo, como também para aqueles que queiram aplicar o passe, se tornarem trabalhadores na área do passe, certo? Terminando esse estudo de hoje, se você achar que ele é pertinente, que contribuiu para você de alguma forma, lembra dos 3 Cs. Primeiro, assina o canal e depois curte, que é o joinha para cima, o dedinho, compartilha, lá em cima à direita tem lá compartilhar, manda para pessoas que você sabe que se interessam por temas iguais a estes e comenta. Deixa o seu comentário. Olá, meu nome é fulano de tal. Olá, gostei do estudo de hoje. Tem uma pergunta? Coloca alguma coisa. Para quê? Para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo tem contribuição. E aí ele oferece para um número maior de pessoas. Tá certo? Verônica, hoje não tem recapitulação, né? Não, recapitulação seria das despedidas do Manuel Filomeno de Miranda, mas nem por isso deixe para lá. Lembre-se de reler o capítulo último da obra, que foi realmente emocionante, e a Verônica ainda fez um trabalho de colocar cada um dos personagens, qual capítulo que era, que não era, e dessa forma pôde contribuir de maneira expressiva. Certo? Muito bem. Vamos trabalhar então, começando. A abertura do livro, ela não é uma introdução grande. Então nós vamos fazer o seguinte, cada parágrafo nós vamos fazer pequenas interseções. Para quê? Para que assim a gente possa enriquecer ela, buscando fundamentos em obras de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento. Então começa dizendo o seguinte, Trilhas da Libertação, introdução. O mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante. Na natureza nada está parado. Tudo é formado pelo mundo atômico e está sempre pulsando. Permanente, não tem fim. E original. Cada dia é um dia diferente. Necessário é o processo de reencarnação. Reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações. Se você for lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte dele, está lá explicando, catalogando os vários tipos de mundos habitados. E, se não me engano, também no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec explica que Deus impõe a encarnação para levar o espírito à perfeição. Uai, Falcone, é uma imposição? É.
Ah, então Deus não é pai, não é. Calma. Seu filho chega na idade de ir para a escola. Você impõe a ele. Psh, 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 escola. Aí ele vai e começa a frequentar, tudo é farra, brincadeira. De repente ele vira para você e fala assim: pai, mãe, não quero estudar mais não. Aí você passa a mão na cabeça dele e fala: ok, querido, pode ficar em casa, vendo televisão, jogando joguinho no celular o dia inteiro. Não, 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 não. Faixas da evolução, a criança ela vai por imposição. Depois ela se apaixona e tem fase que a criança briga. Ih, amanhã é sábado, não tem aula. Ele fica bravo porque amanhã é sábado. Por que não tem aula todo dia? A Verônica foi professora. Não acontece isso, Verônica? Então, quando entramos na doutrina espírita, nós falamos: oba! Falcones, multiplica aí 71 por 365. Ah, a calculadora está aqui na minha frente. Deixa eu fazer a conta. 71 vezes 365. Eu já vivi 25.900, sem contar os anos bissextos, 25.915 dias neste corpo, vezes 24. 621.960 horas que eu estou nesse corpo lindo, mamãe e papai fabricaram, vezes 60. Nossa Senhora! 37.317.600 minutos. Se eu fizer assim para a Verônica, um dedo aponta para ela e 3 para mim. Então eu vou fazer assim, ó, os dedos todos apontando para a Verônica. Verônica, você está ficando velha. E se eu fizer assim, eu sou mais velho do que ela. Gente, é muita coisa. Haja amor. Haja amor. Então, é uma imposição. A terra como um mundo de provas e expiações. Está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 que eu disse. É uma escola. É um local de aprendizado, onde a alma vai vivenciar em espírito tudo aquilo que aprendeu no mundo espiritual. Em João capítulo 3,7, ele registra as palavras de Jesus: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Reencarnação não é castigo, pode ser prova, expiação ou missão, e pode ser um pedaço de cada coisa. É aprendizado constante. Pensa nisso. É a sua oportunidade. O livro continua: verdadeiro laboratório onde se encontram transformações de comportamento moral do ser, pelo fixar das experiências edificantes, sofre os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que o compõem. Da mesma forma que se beneficia com as contribuições elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso. Então, ir para a escola, no início é uma prova, é uma expiação, depois vira uma necessidade, uma prova, depois vira uma missão, porque eu entendo que quanto melhor for o meu currículo, há mais possibilidades de eu me colocar no mercado de trabalho. Kardec ensina, então, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é causas atuais das aflições, causas anteriores, que a vida, as dificuldades, são meios de quê? Para subirmos os degraus da escada de Jacó. Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. O mundo é, portanto, oficina de almas em constante transformação. E tem muita gente que diz que a esperança é a última que morre. Nós aprendemos que não, que a esperança é a que sobrevive. E aí, aproveitando aí desse exemplo que você deu da escola, as dificuldades são pertinentes ao estágio em que cada um está. Né? Então, uma criança está aprendendo a ler, a dificuldade dela é aquela ali, uma outra mais avançada, então a mesma coisa nesse processo reencarnatório. Então, à medida que a gente vai se aprimorando e se aperfeiçoando,
pode aparecer que a tendência das dificuldades sejam maiores, mas também nós estamos mais preparados para aquilo ali. Perfeito. Né? E para uns a dificuldade é português, para outros é matemática, para uns é geografia, para outros é história. A Alice quer saber para que Deus colocou matemática no mundo. Se ela está lendo hoje com mais fluência, é graças aos esforços da Verônica, que topou a parada de me ajudar com ela, que foi um desafio. Mais um parágrafo de Kardec. Na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos no qual as ocorrências se desencadeiam sobre as mais variadas injunções. O que Kardec vai falar disso? Livro dos Médiuns, capítulo 2. Aprendemos que o mundo espiritual é a causa primária e o material o efeito. No mundo espiritual a gente prepara para a luta. No mundo material a gente vem para a luta. Paulo confirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. As coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Lembra da raposa? O essencial é invisível aos olhos. É com você, Verônica. E a gente viu isso no último capítulo do último livro, Isso. Que se aprende primeiro no mundo espiritual. É o próprio Eurípides que se preparou lá no educandário da escola para depois chegar aqui e fazer todo o trabalho. Entende? Então, comprovando essa realidade. E aí o Filomeno continua. Como é natural, sendo seus habitantes atuais, na sua quase totalidade, homens e mulheres que antes transitavam pelas suas sendas, ora em busca de reabilitação dos compromissos infelizes e das ações ignóbeis, são aquelas ações que são desprovidas de nobreza, aqueles que não tiveram oportunidades de retornar continuam vinculados a quem os prejudicou, dando prosseguimento a lutas odientas e insensatas, até quando lhe luz a misericórdia de Deus, despertando uns e outros para a mudança de atitude. Então, nós vamos encontrar na nossa reencarnação pessoas que são afins e que não são afins, simpáticos e antipáticos, aqueles que nós ajudamos e aqueles que nós prejudicamos também. E dentro desse contexto, há uma reparação entre ambos os indivíduos que ali se colocam, né? Se dispõem a essa nova oportunidade. E aí Jesus mesmo falou para que a gente precise o quê? Se reconciliar depressa com o adversário quanto estás a caminho do ele. Está lá em Mateus 5:25. E a nossa palavra de trabalho na FEAC, para companheiro que não saiba, todo ano a gente tem uma palavra ou uma dupla de palavras para que a gente possa refletir sobre ela durante aquele ano e nos ajudar intimamente, a nossa reforma íntima e no trabalho que nós desempenhamos. E este ano a nossa palavra é essa, reconciliação, que é a ação de reconciliar. Reconciliar com quem? Com a gente mesmo e com o próximo. E por tabela, com Deus. Porque existem muitos que estão afastados de Deus também, que se afastaram. Não foi Deus que se afastou, foi ele que se afastou. Então, esse ato de reconciliação, ele é muito importante. Então, nós nos encontramos nas faixas evolutivas nesse processo de reparação, de expiação, de prova, de converter o inimigo em amigo, em sanar dificuldades que nós tivemos para ali. E ele continua dizendo que esse conflito, que se estende desde há milênios, diante do quê? Do primitivismo que ainda é predominante na maioria dos seres humanos. Olha que coisa interessante. Então nós estamos aí num avanço tecnológico, no avanço da ciência, mas aí muito de nós ainda traz o quê? O primitivismo, o homem primitivo. Então, por isso destaca-se a providencial manifestação do divino amor que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares que investem suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para dirimir-lhes a infrene perseguição, acalmar-lhes o ânimo e estabelecer acordos de paz. Por que isso? Porque a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda. Então, nós temos um planejamento, nós temos etapas a serem vencidas, nós temos fases no nosso processo,
evolutivo, mas sozinho a gente não consegue. Então, por isso que nós temos o quê? Muitos espíritos ao nosso redor nos influenciando. Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que é até uma questão bem badalada, né? Onde Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, e ele diz que interferem muito mais do que a gente imagina. De ordinários são eles que nos dirigem, mas por quê? Porque essa influência ela é constante, de espíritos benévolos que querem nos ajudar e aqueles também que estão no mundo espiritual querem nos prejudicar. Então, o que Deus faz? Nos envia esses bons espíritos para nos ajudar no nosso progresso. Então, são espíritos que estão aqui para nos ajudar a auxiliar. Nós não estamos desamparados. Nós estamos com uma pleide de espíritos nos ajudando, né? E ainda por largo período, esses conflitos permanecerão. Por quê? Por se negarem os litigantes, vitimados por descabido orgulho primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade, que são recomendados por Jesus e facultados pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. Mas por que a gente não está ainda melhor? Por que a gente ainda não está num degrau mais avançado? Porque o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade, conforme Kardec nos ensina lá no capítulo 11 do Evangelho, continua ainda latente dentro de nós. A gente ainda não conseguiu diminuir isso. É tudo meu, ou nosso, né? E ele ainda fala numa outra questão do Livro dos Espíritos também, que um dos obstáculos ao nosso progresso é o interesse pessoal, mais uma vez retratando esse egoísmo. Então a gente ainda não ampliou a nossa visão para a solidariedade, para a fraternidade. E quando Jesus diz para a gente também, né, a questão do perdão, quando Pedro pergunta para ele se 7 vezes 7 estava bom, e ele disse que não, mas 70 vezes 7, por quê? Porque para a gente poder se libertar, ou a verdadeira libertação, que é o título do livro aí, só chega pelo perdão. E quando a gente perdoa, a gente amplia a virtude da fraternidade. O exemplo do Cristo é esse. Mesmo acusado inocentemente, mesmo apedrejado, mesmo crucificado, ele não se revoltou contra aqueles que fizeram isso para ele. Muito pelo contrário. Tinha um sentimento de fraternidade, compreendia o que estava acontecendo e ainda, naquela hora crucial, pediu a Deus perdão, dizendo que nós não sabíamos o que estávamos fazendo ali. Né? Voltamos para o livro. Enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores contra as criaturas que inadvertidamente descuidadas tombam nas inumeráveis justas. Nas inumeráveis justas aí é lutas, brigas, a que são empurradas ou que defrontam pelo caminho da ação cotidiana. Gente, andar é um desafio. O quadrúpede, como uma cadeira que eu estou sentado nela aqui, como um automóvel, tem 4 patas, 4 pontos de apoio. Ficou em pé, já é um desafio, é uma luta. Quem passou por uma perna quebrada, que usou gesso, depois que tirou, sabe o que é. Tem que fazer fisioterapia para esticar, para voltar. Andar já é um desafio. Falar é língua presa, é gago, é troca letras. Então nós temos que pensar nisso. A vida, a ação cotidiana, nós defrontamos com tudo. Kardec vai explicar no Livro dos Médiuns, capítulo 23, é o capítulo das obsessões, que a obsessão é a ação persistente de uma mente sobre outra, de um espírito sobre outro. Pode acontecer de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, pode ter em várias mãos. Jesus advertiu aos seus discípulos, está em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lembrando que a tentação não está lá fora, não. A tentação está dentro de mim. Eu paro no sinal, no semáforo, eu tenho motocicleta, eu tenho uma XRE 300. Eu dei este exemplo no estudo da associação lá do SOS Press. Eu paro no semáforo numa XRE 300. Eu olho para a direita, para um cara numa BMW 1200, 1600, aquele monstro. Eu falo, meu Deus, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma moto daquela.
Do lado de cá, para um camarada numa bicicleta, ou numa 125, ou um pedestre que passa, olha para minha moto e fala: essa moto é meu sonho de consumo. Então, a tentação não está lá fora, não, está aqui dentro. Está aqui dentro. Nós precisamos ter juízo e pensar nisso. O que nós estamos fazendo da vida? O que nós estamos fazendo da nossa jornada? Então, espíritos perversos que o sofrimento embruteceu, sicários da sociedade que não se modificaram ante a derrocada da morte, dando-se conta do prosseguimento da vida, está no seu livro aí, acompanha comigo, continuam nas suas nefastas decisões de afligir e infelicitar, comprazendo-se em imiscuir-se, misturar-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras que lhes facultam embriaguez pelas energias que absorvem vampirescamente, olha só isso que está aí, em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Comentando isso aí, no Livro dos Espíritos, questão 932, vemos que os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Essa é que abre brecha para as influências de espíritos perturbados e perturbadores. Jesus, em João 10:10, alerta: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Voltamos ao livro. Dessa forma, o número de obsediados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurada, não medida ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como no outro plano da vida. Tem gente obsediando aqui e lá. Tem gente obsediado aqui e lá. Kardec vai ensinar no Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo 23, que a obsessão pode assumir formas sutis, desde uma influência suave, quase desapercebida, até a subjugação. E no meio do caminho tem a bendita da fascinação. Jesus, em Marcos, capítulo 9, versículo 29, mostra que a libertação espiritual exige esforço. Está lá. Para essa casta de espírito é necessário jejum e oração. Se ele está dizendo que é para essa casta, Verônica, é sinal que tem outras castas. Nós não somos fabricados em série como os robôs aí que estão começando a ser fabricados. Eu tenho recebido uns vídeos assustadores. Robôs que parecem gente andando na rua. Assustadores porque a gente ainda não está acostumado com isso. O telefone celular, quando chegou, foi assustador. Então, esses espíritos mais cruéis, eles se organizam em grupos hediondos, nos quais aprimoram métodos e técnicas de que se utilizam para afligir, aprisionar e explorar aqueles que têm o desar de seres vítimas. E a gente vai ver isso no decurso do livro. Vimos os 9 livros anteriores. E esse não vai ser diferente. Agremiações, espíritos que se reúnem com esse propósito. E eles vão aprimorando ali uma metodologia, uma técnica para poder cada vez mais aprisionar esses que são, nesse caso aqui, né, aparentes vítimas deles. Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão ainda presos ao ódio, ao egoísmo, porque foram, muitas vezes, se acham vitimizados por aquelas pessoas. Então, eles vão se organizar nesses grupos e eles vão incentivar, não só individualmente, como também coletivamente. Existem as obsessões coletivas, de onde grupos são obsidiados junto. A gente pode ver isso no exemplo de guerra. Crimes que são cometidos com uma quadrilha, com um número grande de pessoas, assaltos, todos esses mecanismos são urdidos, são planejados, são trabalhados também lá no mundo espiritual. E, mais uma vez, como a gente está tratando de obsessão, a gente lembra. Livro dos Médiuns, capítulo 23, é o maior tratado que existe a respeito desse tema, que é a desobsessão, né? E ele continua: qual ocorre na Terra
e nessa, numa escala menor, as sociedades que controlam o crime e o vício no além são as responsáveis pelas congêneres do planeta, sendo que alguns dos seus chefes e condutores são procedentes das originais, aquelas que permanecem na erraticidade inferior. Então, essas comunidades, essas sociedades criminosas que a gente vê aqui na Terra, elas têm um comando aqui? Tem um comando no mundo espiritual também. Como tem? Não é? No livro Céu e Inferno, Kardec vai relatar vários casos de espíritos que estão no mundo espiritual, retornam ao mundo espiritual, tão endurecidos, e muitos deles se organizaram em regiões inferiores, tanto na Terra que quando chegam no mundo espiritual vão procurar fazer a mesma coisa. Então, nós precisamos estar atento para isso tudo. A gente está estudando o livro Diversidade dos Carismas, e algumas semanas atrás nós estudamos um espírito que, encarnado, vivia numa comunidade dessas, que era liderada por criminosos, e ao desencarnar, ele continua trabalhando nessa área. Ele pediu aos amigos espirituais. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de aproximar dessas pessoas melhor. Então o livro relata que criminosos que desencarnam assim no meio de um tiroteio, que não tem noção nenhuma do que está acontecendo lá no mundo espiritual, que quando ele se aproxima, esse desencarnado, com uma arma que ele vai plasmar, ele começa a tirar no espírito. E aí, como ele vê que o espírito continua avançando, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí ele fala: eu morri. Aí o cara fala: meu amigo, você já passou dessa para outra. Eu vim aqui para te ajudar. Então a gente fica imaginando que tristeza, que situação difícil que é despertar no mundo espiritual numa condição dessa, totalmente perturbado. Então, ainda bem que existem espíritos como esse que estão ali nessa frente de trabalho para ajudar a esses irmãos, né? Então, atribuindo-se direitos e poderes que não lhes é lícito usufruir, eles funcionam como braços de justiça, que alcançam os calcetas, os defraudadores, os hipócritas e criminosos de todo porte, que passam triunfantes no corpo, que ultrajam e degradam impunemente, como se Deus os necessitasse para tal mistério. Isso acontece muito nas regiões mediúnicas, do espírito vir com um grau de agressividade, querendo fazer justiça com as próprias mãos, se achando injustiçado, como se Deus precisasse de alguém para poder colocar as coisas nos lugares, e não é assim, né? E Kardec, inclusive, fala, ele explica isso, que os espíritos inferiores podem se apresentar como juízes, como falsos guardiões, como aqueles que desejam, do seu ponto de vista, fazer justiça. E Jesus disse que a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente julga o outro, a gente vai ser julgado também. E ensinando com isso que o único juiz é Deus, e que suas leis são perfeitas, e que todos nós estamos submetidos a essa, e que num momento ou outro, essa lei vai se fazer, né, presente para todos. Acompanha no seu livro aí. Por que não podem anular a consciência de culpa neles mesmos, inscrita, ao desencarnarem, despertam-na na paisagem que lhes é própria, com a qual sintonizaram, presas daqueles a que se vincularam? Já cansei? Não cansei porque eu não cansei porque eu não canso. Já repeti N vezes nas reuniões de entes queridos. Cada criatura acorda no céu ou no inferno que criou, que alimentou e que desenvolveu aqui na Terra. E você pode ir lá ver o livro Céu e Inferno, parte 2, que completou 160 anos agora, dia 1º de agosto. Diversos espíritos confirmam que a vida após a morte reflete o estado íntimo da alma. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Gente, é lei de causa e efeito. Quem planta abóbora não colhe abacaxi. Quem planta melão não colhe melancia. Minha avó dizia: quem planta vento colhe tempestade. A sua avó também falava isso. Voltamos ao livro. O espiritismo prático, por meio das sessões experimentais de educação mediúnica ou de desobsessão, rompeu o véu que ocultava essa triste realidade, e de que se tinha notícia somente de forma fragmentária
pela revelação dos santos e místicos que visitaram essas comunidades expungitivas e recuperadores, que a mitologia denominou como inferno, purgatório, Hades, Averno e etc. Tá? Então, nós vamos, não só religiosas, vamos ver na língua portuguesa lá, como é que chama o camarada que foi no inferno? Não é Dante Alighieri, não, peraí. É Dante? Não. Se foi a Divina Comédia, é Dante Alighieri. Dante Alighieri, Divina Comédia, Dante Alighieri. Então, é compreensível. Até mesmo a nomenclatura, né, Falcone? Porque vai ver. E era o nome mais próximo para poder caracterizar aquilo que estava vindo. Aquilo que a teologia da época oferecia. Kardec, no Livro dos Médiuns, mostra que a mediunidade é instrumento de esclarecimento. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem? Do imposto de renda? Não. Da polícia, se eu cometer uma infração? Não. Os libertará do homem velho. O Espiritismo descortina. Já lembra quando você foi no teatro que abriu a cortina? O Espiritismo descortina, abre a vida espiritual com clareza e razão. Olha no seu livro, diz o Filomeno. Compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem, que lutam contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros que têm a tarefa de promover a sociedade, preparando-se e preparando o planeta Terra para melhores dias, para a iluminação do porvir. Aqui agora, se eu pegasse uma caixa de fósforos, e acender uma vela, não vai alterar a luminosidade do ambiente. Por quê? Eu estou com várias lâmpadas acesas e a luz não do sol, né? A luz de fora está iluminando aqui dentro. Mas de noite, na sua casa, faltou luz. Eu tenho na cabeceira da minha cama vela e fósforo para uma emergência. Risca um fósforo, acende uma vela. Você anda. O pau de fósforos. O problema dele é que ele queima a sua mão logo. A vela. Você anda pela casa fora e ilumina. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Kardec ensina o quê? Que os verdadeiros espíritas serão reconhecidos pela sua transformação moral e pelo esforço que façam para domar as suas más inclinações. E se você for em João 16:33, vai confirmar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com todo o respeito que eu vou falar, para nós andarmos na planície não está fácil. Eu não sei onde está a cabeça dos alpinistas que querem subir o Everest. Primeiro acampamento, segundo acampamento, terceiro acampamento, quarto acampamento. Se você chegar aqui, já é uma vitória. Aí você arranca, vai no Everest, finca a bandeira, tira uma foto e fica no máximo 15 minutos que você tem que descer para o quarto acampamento. Ficar lá, depois descer para o terceiro, para o segundo, para o primeiro, para depois voltar para casa. Tá tudo certo, não estou falando que está errado, não. Mas se eu, Falcone, andando no plano, tem hora que eu tropico um pé no outro, você também. Agora imagina, entende? No mundo tereis aflições, mas tem uma. Ninguém reencarnou para ser alpinista, não. Andar no chão não está fácil. Tem umas pessoas, sabe, Verônica, que saltam de paraquedas. Eu fico pensando, ou é muito juízo ou é falta de juízo. Eu não falo quem é, nem que me corta o pescoço. Na FEAC nós temos 5 paraquedistas da Brigada de Paraquedistas. A gente olha um para o outro e dá risada. E dos 5, 4, não. Dos 5, 2 ainda saltam. 3 já não saltam mais. Continuando, ele diz que, da mesma forma, agem contra os médiuns, que são os instrumentos da revelação desses antros de vergonha e horror, tentando explorá-los psiquicamente, desmoralizá-los para desarte,
anularem o efeito das suas informações libertadoras. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito da vida do Chico Xavier. O que o Chico Xavier sofreu de calúnia, de difamação, De pedrada. pedrada, é uma coisa impressionante. A gente não tem noção da quantidade que foi. A gente sabe de algum caso ou outro, mas é muita coisa. De gente que, inclusive, publicava artigos em jornais espíritas e assinava por ele. E ele só ficava sabendo quando alguém perguntava, quando ele via aquilo ali. Então assim, não tinha um minuto de sossego. Era todo dia uma surpresa. Então por quê? Porque é uma luz. É uma fonte de iluminação, de esclarecimento, é um instrumento dessa revelação. Então o ataque vem ali, né? Então por isso que o médium, ele deve sempre vigiar a sua moralidade. Tem que estar sempre de olho muito atentos. Para quê? Para não cair em cilada, para não cair em armadilha. E quantos convites o Chico teve? Você disse que o Parnaso de Além Túmulo, o Parnaso foi você, não disse que foram os espíritos, e a gente vai arrumar um emprego onde você vai ganhar bem. Não fala isso, fala aquilo. Quer dizer, quantas facilidades, entre aspas, para ele poder negar a realidade, a verdade, a veracidade dos fatos. E um cara que tinha muita pobreza material, que se não tivesse uma estrutura, poderia ter sucumbido, porque é isso que o Falcone falou, né? As aflições estão aí na vida, e cada um passa por ela, e às vezes um tem uma resistência e o outro não tem. Então a gente precisa mesmo estar sempre vigilante. E Jesus mesmo disse, né? Pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Então, a dignidade de um instrumento desse, da mediunidade, que é o médium, é essa defesa que ele vai ter de se aprimorar contra esses ataques espirituais. Verônica, você falou de pessoas que escreveram artigos e assinaram Francisco Cândido Xavier. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conviver com o Chico durante muitos anos. O Chico não tinha segredos. O que ele tinha que falar, ele falava. Eu convivi com pessoas que acompanharam o Chico mais de perto do que eu. O Chico não tinha segredos. As coisas que ele falava em particular, ele falava em público. Hoje, eu vejo companheiros que conviveram com Chico Xavier dizendo: o Chico me disse isso em particular, o Chico me disse aquilo em particular. Não é o Chico Xavier que eu conheci, não. E falam cada bobagem. Tem uma meia dúzia de 3 aí na internet, mas falando cada bobagem, que o Chico me disse isso, o Chico me revelou aquilo. Temos que ter muito cuidado. Não creiais em todos os espíritos, observai primeiro se vem da parte de Deus, sejam encarnados ou desencarnados. Se você contar uma coisa para Mirinha, ou só para mim, ou para Mirinha e para mim, amanhã você desencarna, nós podemos distorcer a coisa. 2 já fica difícil. 2 já fica difícil. 1 é fácil. Muito bem. Agora me diz uma coisa, o Chico iria colocar revelações espirituais na cabeça de uma pessoa só, sobre isso ou aquilo, sabendo que quando ele desencarnasse, essa pessoa poderia entrar em frequências inconvenientes e dizer que alhos é bugalhos? Então, respeito todo mundo, mas não dá para acreditar em tudo. E a gente conhece o caráter dele. Eu estou terminando de ler o livro Os Testemunhos de Chico Xavier, né, que foram cartas que o Chico travou com Vantuil de Freitas, que na época era presidente da Federação Espírita Brasileira, e que a Sueli Caldas Schubert pegou um conjunto de cartas. E que a Kátia datilografou. Foi a Kátia que datilografou tudo para ser entregue na FEB. E aí a gente vê, o que a Sueli faz? Ela pega o trecho da carta e depois vai explicando mas foram muitas cartas. Olha que era uma carta pessoal, dele para o Vantuil. E ele não botava o nome da pessoa. Tá? Algumas cartas a própria Sueli retira o nome, mas outras o Chico coloca só a inicial. Até mesmo o Hermínio
Tá assim, eu tô gostando muito desse rapaz que tá escrevendo alguns artigos aí, HCM, aí depois você me fala, é o Hermínio Corrêa de Miranda. É, Então, quer dizer, o caráter dele já é assim, de não expor uma outra pessoa, de não falar. Então, a gente tem que perceber que tem que fazer essa análise que você está falando aí, né? é isso mesmo aí. Aí ele continua, Filomeno, a campanha sórdida contra a mediunidade dignificada, que é isso que a gente está falando, e os médios responsáveis, promovida pelas entidades obsessoras, é ostensiva e vem de longa data, incessante e sem quartel, agressiva e sutil. Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é uma coletânea de orações, a gente pode utilizar principalmente aquelas contra a obsessão, mostrando a importância que é de se fazer prece para esses espíritos obsessores, né? E lembrar da orientação de Paulo, examinar tudo, mas retém aquilo que é o bem, discerne aquilo que vem de Deus, discerne aquilo que vem de uma pessoa idônea, daquilo que não é. Esse discernimento é muito importante a gente ter. Não poucas vezes, esses irmãos, continuou Filomeno, profundamente infelizes, se atreveram a arremeter contra Jesus, que os submeteu com a sua superioridade, advertindo-nos desde então a respeito deles e das suas insinuações malévolas. É porque era fácil, por causa da hierarquia da moralidade de Jesus, desses espíritos não conseguirem assediá-lo, chegar próximo dele. Nós ainda precisamos de uma vigilância muito maior para que isso não aconteça. Mas se a gente tem uma vigilância, se a gente faz ora, né? Se a gente observa, se a gente faz preces, a gente vai ter o quê? Um amparo divino ao nosso redor. E aí, com isso, vai nos ajudar para que a gente possa vencer essas dificuldades. Não é brincadeira, não. Viver é um desafio constante. Segue no seu livro aí. Quando um médium ou outra pessoa qualquer, particularmente o sensitivo, cai nas urdiduras desses espíritos, estuam de júbilo e se creem fortalecidos para continuarem o louco afã que termina por enredá-los a eles próprios, obrigando-os ao despertamento da reencarnação. Então nós vamos ver que ninguém está livre. Jesus vai dizer na parábola da mulher adulta: dentre vós o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Que isso? Meu guia é forte, ele me protege. Querido, seu guia pode ser o gladiador, pode ser o gigante Golias ou o Davi lá com a funda jogando pedra. Seu guia pode ser o Homem de Ferro lá da Marvel. Mas e você? Seu guia é seu guia, você é você. Ele não vai fazer a parte que te cabe, principalmente porque é um espírito elevado. Ele vai deixar você enfrentar as suas lutas. Kardec ensina que a obsessão é sempre uma prova para o obsessor, quanto para o obsediado. Todos os dois estão deixando a cara na reta. E os dois precisam de ajuda. E os dois precisam de ajudas. Em Lucas 22, 31, Jesus alerta Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Se Simão era suscetível de influências inconvenientes, que dirá o Falcone? Desce do salto Falcone para lidar com esses cultivadores, tal, o Filomeno colocando aí para você no capítulo. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores a que têm direito, a fim de mergulharem nas sombras terrestres e mais ainda nos pauís e crateras onde se homiciam para esclarecê-los e libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que eles padecem a perseguição. O caso que nós temos aí mais notório é o de Bezerra de Menezes, agora dia 29 de agosto, a Rádio Evoluir completou 12 anos. Nós temos um projeto de dinamizar a rádio em breve tempo. E é o dia de Bezerra de Menezes, 29 de agosto. Na questão 573 do Livro dos Espíritos,
Os espíritos protetores descem até nós em missão de auxílio. No livro 3 de André Luiz, Missionários da Luz, o benfeitor espiritual vai dizer: não intenteis fazer baixar até vós os espíritos da luz, aprendei a subir até eles. João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quem quiser saber mais aí de espírito protetor, né, Falcone, no site da FEAC tem aquela palestra da Cristina Regui, Sim. que é muito boa, falando sobre os mentores espirituais, os espíritos protetores. Quem tiver interesse pode procurar lá. Excelente. Foi na quinta-feira, dia 21. Dia 21 de agosto. Ela fez uma palestra sobre mentores, anjos guardiões, tudo. Está no seu livro. Enfrentam-nos com misericórdia, mas com austeridade, conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, utilizando-se a seu turno de recursos especiais que desenvolvem e que os indigentes não conseguiram produzir, o que muito surpreende e aturde. Então, enfrentam-nos com a luz, com austeridade, e conhecendo as intenções negativas desses espíritos, usam de recursos especiais. Como eu disse, o exemplo do fósforo. Da vela, ao meio-dia é um efeito, à meia-noite é outro. Allan Kardec vai comentar que os espíritos superiores utilizam-se de meios de orientação e de esclarecimento inacessíveis aos inferiores. Está no capítulo 28 do Evangelho. E Marcos, capítulo 1, item 25, vai ver que a autoridade moral coloca os espíritos perturbadores no lugar deles. Quando o Chico chegava no grupo da prece, quando eu conheci Chico Xavier ainda na comunhão espírita cristã, com 18 anos. Quando o Chico chegava na comunhão espírita cristã, quando o Chico Xavier chegava no grupo da prece, o campo magnético dele e dos espíritos que o envolviam mudava o ambiente. A NASA teve fazendo pesquisas com o grupo do Chico Xavier, acho que, se não me engano, foi a NASA, um outro instituto americano, mediu o campo magnético de todos os trabalhadores. Quando o Chico chegou, o campo magnético dele era enorme, muito maior. Voltaram a medir o campo magnético de todos. Tinha aumentado o campo de todos. Temos que pensar nisso. Por isso eu digo na FEAC, vem para cá, que aqui é bom. Pode vir. Vem para o nosso grupo aqui dos encontros com Manel Filomeno de Miranda. Tem coisa que a gente lê aqui e cora de vergonha. Nossa, parece que esse parágrafo foi escrito para mim. Eu fiz isso ontem. Está dizendo aqui, não faça isso. Eu fiz isso, eu leio, estudo e estou vendo. Eu fiz isso ontem. A gente não sabe onde enfia a cara. É com você. Ele diz que esse livro, essa presente obra, vai estudar alguma dessas técnicas obsessivas e lutas pela libertação dos seres de si mesmos, de suas mazelas e imperfeições, em experiências valiosas, e também como forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro, que considere o ser humano como espírito, perispírito e matéria. Inclusive, logo o primeiro capítulo já será esse tema da medicina holística, que vai ser muito interessante isso. E lá no livro A Gênese, no capítulo 14, Kardec já naquela época antecipava que a ciência futura uniria espiritualidade e medicina. Ainda não temos uma união completa, mas a gente está a caminho. Já tem muita coisa da medicina que está buscando explicações na espiritualidade. Então, por quê? Porque Deus permite isso. Então, ele falou que ia chegar esse momento. E a gente está se deparando isso agora, com muitos estudos na área médica, na área científica, para tentar encontrar respostas que no Espiritismo a gente encontra. Procuramos traduzir inúmeras ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em apressar o próprio processo de iluminação e de crescimento interior.
Porque como Kardec disse que o verdadeiro espírito é reconhecido pelo seu esforço em se melhorar, nós precisamos nos esforçarmos para isso, né? E Jesus mesmo falou: deixe brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então, quando essa luz brilha e a gente é referência, a gente pode arregimentar outros para que deixem a sua luz brilhar também. E ele aí utiliza o título do livro: Pelas trilhas da libertação, avançamos no rumo da grande luz, até o momento de plenificação que nos aguarda. E Kardec explica muito bem isso no Céu e Inferno, que a justiça divina conduz todos os espíritos à felicidade final. Que o mal é temporário, que o sofrimento é temporário e que vai chegar um determinado momento em que essa felicidade relativa, que a perfeição relativa, elas serão atendidas. Pode ser nesse planeta ou pode ser em outro. Conforme Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. É isso aí. E ele começa a ter o trabalho aqui, vai começar toda essa história vai encerrar a introdução, dizendo aí, você pode acompanhar no penúltimo parágrafo aí, ó, o presente trabalho não apresenta fantasias, nem novidades que o estudioso do espiritualismo, em geral, e do espiritismo em particular, não conheça. Estou trazendo nada de novidade, não. Vai confirmar outras experiências já narradas por ele mesmo, por André Luiz, por Allan Kardec, por Leon Denis, por Ivone do Amaral Pereira, pelo Camilo, pelo Miramês. Confirmando outras experiências já narradas, convida à meditação, à conduta saudável, à vivência dos postulados ético-filosóficos morais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então não tem novidade, não tem revelação. Revelação é Moisés, Jesus, doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, está lá o Cristo Consolador. É a base da reforma íntima. Está lá. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o meu Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Por que vai dizer novas coisas a doutrina espírita? Ele vai dizer lá: vos apresentará coisas novas porque eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Se a Alice, no 8º ano, está passando aperto com matemática, imagina se nós pegarmos um exercício de física ou de matemática mais avançada do 2º grau e colocarmos na mão da Alice. Ela desiste. É o fim. A verdade tem que ser revelada para o aluno. Beabá, bebê, baby, otônico fontoura. Eu não lembro dessas coisas, mas a Verônica é que me ensina isso, sabe? Não deu tempo, não. Então, primeiro você reconhece as 5 vogais, depois as consoantes, que eu já nem lembro mais quantas são 23? São 23 consoantes, a memória tá boa, então. E depois você começa a casar umas com as outras. Beabá, beebé, beibi, beobó, beobu. Você vai e depois junta uma sílaba com outra. C-A-K, S-A, sa. Caça, casa. A nossa língua portuguesa ainda tem esse problema. Tem algumas letras que têm 2 sons. No Esperanto não tem isso. Então, ele está comentando: feliz por nos havermos desincumbido da tarefa que nos propusemos, exoramos a proteção de Jesus para todos nós, trabalhador incipiente que ainda me reconheça ser. Incipiente. Incipiente. Se ele é incipiente, eu estou só em, ou talvez só em. A humildade é virtude essencial para o trabalhador espírita. Está no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos ensinou e está em Mateus 11:29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele termina dizendo: Manuel Filomeno de Miranda, Salvador, Bahia, 20 de setembro de 1995. 20 de setembro de 1995.
10 anos antes da Kátia desencarnar. Então, meus queridos, este não é um livro de fantasias, de folguedos, soltar foguete, mas de experiências reais, mostrando a necessidade que todos nós temos de uma conduta melhor, de mais ética, a necessidade que todos nós temos do evangelho, da prática espírita. Assista o estudo que eu fiz para a Associação dos SOS Preces, no dia no dia 30 de agosto. Está lá, 10 desafios do espírita. Está tudo explicadinho lá. E o evangelho, a prática espírita e a vivência que nos traz uma mensagem de esperança. Por quê? Por mais escura que seja a noite que você esteja atravessando, de dor, de desafios, de decepções, de mágoas, de rancor, o sol voltará a nascer no Oriente e vai subir. Hoje, no dia que nós estamos gravando essa aula, está nublado, não tem sol. Mas se você pegar um avião e subir, nós sabemos, não é necessário isso. Acima das nuvens que estão cobrindo o Juiz de Fora neste momento, o sol está brilhando com toda a intensidade. Mas as forças da natureza, do clima, da estação do ano, estão nos impedindo de ver, mas sentimos a claridade e a energia do sol. Então vamos perseverar. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Vale a pena, Verônica? Se vale. Então, hoje nós estudamos a introdução. Hoje é dia 11. 11. Próxima quinta-feira, dia 18 de setembro, o nosso tema será Medicina Holística. É a minha profissão. É o que eu faço. Fiz 1 ano e 8 meses em São Paulo e há 46 anos em Juiz de Fora é um trabalho que eu desenvolvo de uma medicina holística que vê o ser humano não esquartejado, mas vê sempre o todo. A doutrina espírita pega esse conjunto, corpo físico, perispírito, espírito. Vamos mergulhar. Filomeno, onde você estiver, beijinho. E como eu disse semana passada, se você quiser participar desse estudo, vem aqui, faz contato aí com a gente nos comentários dos capítulos que são postados, logo abaixo, e aí a gente vai trabalhar junto tranquilamente. Verônica, algum comentário mais? Não. Vamos aí, com o pé firme. Pé direito e esquerdo. Como diz o Mateus, não queira correr antes de aprender a andar. Não queira andar antes de aprender a ficar em pé. De cada vez. É uma experiência. Vamos aprender. Suas palavras finais, então, Verônica. Então, vamos lá. Esse livro ele é muito comentado no movimento espírita, um dos livros mais comentados do Manuel Filomeno de Miranda, porque realmente a gente vai ver muito próximo a história de uma pessoa que tinha tudo para acertar e que buscou caminhos equivocados. Começou muito bem. Muito bem. Então, isso é um alerta muito grande. O Filomeno traz isso justamente para servir de alerta. Vai ter como ele se regenerar? Vai ter como ele melhorar? Vai, mas isso a gente viu no último livro, dá uma trabalheira danada. Então a gente pode diminuir esse sofrimento, a gente pode encurtar essa distância. Então por isso que ele traz essas informações pra gente, tipo assim, abre o olho, não faz igual. Então que a gente possa realmente aproveitar muito essas informações e agradecer ao companheiro por compartilhar com a gente essa experiência. Muito bom. Nosso abraço para a Mirinha, para a Jussara, para o Chaves, para toda a equipe de trabalhadores da FEAC, para você, por esse culto do Evangelho no Lar, para os seus familiares, para as suas tarefas no movimento espírita. Além de participar de grupos online como o nosso nessas lives, procura participar de um grupo, pelo menos um grupo presencial. Se você está em Juiz de Fora e quiser,
A FEAC tem reuniões às 9 horas da manhã, domingo e quinta-feira. Tem reuniões às 2 horas da tarde. A Verônica coordena uma na FEAC, das duas, tem na segunda, na terça. Temos reuniões públicas 3 por semana. Segunda-feira, 20 horas. Quintas-feiras, 14h30. Aos sábados, às 19 horas. Educação espírita para a criança e para o jovem. Segunda-feira, começa 40 minutos antes do horário da reunião. E no sábado também, a música, dinâmica. Atendimento fraterno 4 dias na semana. Reunião de entes queridos, reunião de saúde e autoconhecimento. Hoje é dia 11, deixa eu conferir aqui, dia 11. Espera aí, eu virar aqui, dia 11. Na próxima terça-feira, dia 16, tem reunião de saúde e autoconhecimento. 18 horas e 30 minutos. Venha participar. Gente, o SOS Preces das 8 horas pela manhã até a meia-noite. A Rádio Evoluir, com gravações e repetições dos programas já gravados, 24 horas no ar. Nós não estamos querendo que você saia de outro centro para vir para a FEAC. Fica na instituição que você está. Mas se você não está em lugar nenhum e mora perto do Cascatinha, tem vagas no coração, tem vagas na fundação. Até que voltemos a nos encontrar, que as bênçãos desse Jesus nos envolvam a todos. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amigo e mestre Jesus, ajuda-nos a romper os elos dessa corrente que está atrás de mim e a nos transformarmos em pássaros, que possamos voar pelas alturas da moral, da ética, do equilíbrio, do estudo, da prática da doutrina espírita. E por onde passar, deixarmos as nossas marcas, as suas marcas. Dai-nos forças para que possamos reclamar menos, agradecer mais, para cada dia correspondermos aos compromissos que assumimos antes dessa reencarnação. Que a sua paz espalhe pelos nossos pensamentos e atitudes, pelo movimento espírita, por todas as escolas nobres de religiosidade, se espalhem pelo nosso Brasil, pelo planeta Terra, pelo sistema solar, pela Via Láctea. Sob as bênçãos de Deus, agradecendo sempre, encerramos a oportunidade de começarmos o 10º livro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, pegando do último para o primeiro. Que assim seja. Verônica, muito obrigada, queridos internautas, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer. Vou sair da frente para você ficar com essa imagem, ó. Olha aí, ó. Sejamos os elos dessa corrente, que se eleva e transforma em pássaros voando. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Até semana que vem. Se Deus quiser e Ele quer.